Vamos continuar com a nossa série sobre o Evangelho segundo João. Estamos no capítulo 1, dessa vez verso 10. Vamos continuar aqui. Eu expliquei um pouco o verso 10 no vídeo anterior, para quem viu, mas aqui vou explicar novamente para pegarmos um contexto melhor. O Verbo, o Messias, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, voltando aqui do verso 10. O verbo, o Messias, estava no mundo. Temos 3 vezes aqui a palavra mundo. Mundo, mundo e mundo. Veja, a palavra grega aqui é a mesma. Cosmo, cosmos e cosmos. Significa, aqui que tem um segredo. O significado não é o mesmo. No português é tratado como mundo, mas tem significado diferente. O Messias estava no mundo, ou seja, nesta terra. Tá? E ele também andou aqui pelo sistema romano, em meio a pecadores. Então, foi nesse mundo que o Messias estava. Outro mundo aqui, ó. O mundo foi feito por intermédio dele. Criação, terra. Já é outra coisa. E aqui outra coisa. Mas o mundo não o conheceu. Como que o mundo não o conheceu se o mundo foi feito por ele? Mundo aqui é os ímpios. Num único versículo você tem diversos significados para a mesma palavra, cosmo, em grego. Traduzido por mundo. Isso aqui é bom deixar bem claro, para depois, quando a gente chegar lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você vai realmente compreender aquele versículo. Tá? Então o mundo não o conheceu. Como assim? Se ele veio no mundo, veio para o mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não conheceu. Claro, os ímpios não conhecem a luz, porque os ímpios continuam permanecendo em trevas. Então, os ímpios, traduzindo, os ímpios não o conheceram. Tá? E tem vários motivos por causa disso. Vamos entender, versículo por versículo. Você vai entender nesta série inteira todo o livro segundo João. Então isso aqui é uma leitura e uma explicação de todo o Evangelho segundo João. Então já vai dando like, já vai se inscrevendo no canal. Isso ajuda a fortalecer o canal. Ative o sininho aqui no YouTube, porque o YouTube não notifica a todos, né? Aqui, ó, vem aqui no canal Firmeza da Verdade, clique em todas, senão o YouTube não vai notificar você. E inclusive, acho que mesmo assim o YouTube não notifica, então você deve escrever Firmeza da Verdade, procurar manualmente vídeos novos aqui no canal para poder ver os vídeos novos. O YouTube não vai notificar a todos, tá? Infelizmente. Vamos então para o verso 11 aqui, ó. O Messias, ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu. Contexto, verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. A criação foi feita para ele. Veja no versículo 13 aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Várias referências nós temos aqui que tudo foi criado por meio dele, para ele, em Colossenses 1,16. É nesse sentido que o Messias veio, aqui no verso 11, veio para o que era seu. E aqui o verso continua, e os seus não o receberam. Como assim os seus? Desde a antiga aliança, nós encontramos que o Criador, ele escolheu apenas um único povo para a salvação, o povo de Israel, os judeus. De todos os povos do mundo, babilônicos, egípcios, medopersas, gregos, tudo, cara, tudo que existia naquela época, tribos, não, só o povo judeu. Isso está na antiga aliança escancarado. Durante mais de 4.000 anos, o Criador escolheu apenas um povo para a salvação. Daí a importância de você ler a Bíblia. Mas calma, nós vamos chegar lá se o Criador se permitir. Primeiro vamos explicar todo o livro de João. Depois eu vou explicar outro livro, Cartas
Até se o Criador permitir, nós vamos então para a Antiga Aliança explicar toda a Antiga Aliança. Só que isso vai demandar muito tempo. Então, por que a Bíblia fala os seus? Veja, a nova aliança aqui falando os seus. Como os seus? Tinha um povo que era dele, os judeus. Tá? Não o receberam. Agora calma, não são todos os judeus. Jamais você generaliza alguma coisa, jamais. Aqui está falando daqueles fariseus que não receberam o Messias justamente para cumprir as profecias. Eu já expliquei isso em vídeos, por exemplo, explicando Romanos 11. Alguns foram cortados, tá, para cumprir a profecia, do contrário, o Messias jamais seria crucificado. Aí aqui eu já teria que entrar em abordagens em Isaías 53, em Romanos 11, mas eu pretendo explicar isso em outros vídeos. Basicamente o que você deve entender, e precisa entender, é que o Messias veio para esse mundo e os seus não o receberam. E aqui também tem uma outra questão. Veio para o que é uma outra interpretação. Veio para o que era seu. O que era seu? Também o seu povo escolhido. Tá? Israel. E os seus não o receberam. Agora não são todos. Alguns não o receberam. Por quê? Porque alguns dali eram filhos do diabo, como nós vamos ver lá em João 8. Que o próprio Messias chama alguns dos que estavam ali, na presença dele, obviamente não todos, alguns só que estavam ali. Vós sois filhos do diabo. Por quê? Porque eles não foram eleitos. Eles eram religiosos, eles eram fariseus. E não o receberam, não o aceitaram. Mandaram crucificar. Tá? Mas você vai ver o porquê, tudo tem um motivo. Tá? Então, infelizmente, muitas pessoas generalizam e aí começam a despejar ódio a judeus. E isso está errado, cara. A Bíblia jamais generaliza. Jamais. Paulo era judeu, Pedro era judeu e aí foram chamados apóstolos. Como é que você vai generalizar, cara? Tá? Então veja só. Esse é o mal de QIs de menos de 80. Que isolam um versículo para formar uma doutrina. Não existe isso. Você jamais isola um versículo para formar doutrina. Veja a continuação. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam. E aqui tem judeu e gentil, meu irmão. Não tem só gentil, não. Como muitos falsos mestres desonestos mentem. Só para gentil, só para gentil. É o escambau. Vários judeus e vários gentios creram. Tá? Receberam. Deu-lhes... Veja, aqui entra a doutrina arminiana equivocadamente. Você não tem que receber para ser salvo. Você primeiro é salvo, por isso você recebe. Essa é a verdade. Ó, a continuação do versículo. Os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando a Bíblia fala deu-lhes o poder de serem feitos, não veio deles mesmos. A vontade não vem de mim mesmo. A vontade não vem de você. A vontade vem do Criador. Por isso, deu-lhes o poder, deu-lhes, é dado. Poder de serem feitos, você não se auto-fez filho do Altíssimo. Você não se auto-converteu. Você não tem como se auto-regenerar. Você não tem poder para mandar nessas coisas, nesses elementos espirituais. Não existe isso. Por isso, a graça. Por isso, o Evangelho. Você só recebe o método fraquíssimo de evangelização. Tem que aceitar Jesus. Já aceitou Jesus? Isso não existe, cara, no Evangelho. Tá? O eleito, quando é acometido pelo Evangelho, ele se arrepende e crê. Por isso recebe. Não é o contrário.
Você não tem que receber para ser salvo. Você não tem que aceitar Jesus para ser salvo. Isso não existe. Você recebe porque já foi regenerado. O ímpio não tem como entender as coisas espirituais. É impossível. Porque ele é ímpio, ele está morto, ele tem pecado. Como é que ele vai receber, entender, aceitar? Não tem como. É o contrário, meu irmão. Eu já expliquei sobre isso nas minhas playlists, sobre a Ordo Salutis, está no canal aqui. É só você entrar aqui no canal, Firmeza da Verdade, playlists, doutrinas salvíficas. Pronto. Você vai ver lá. A regeneração precede a fé e não o contrário. Então, o que recebe é porque primeiro foi regenerado. Os que não receberam, não é porque eles têm o poder de resistir ao Espírito, porque são mais poderosos que o Espírito, ou porque têm livre-arbítrio. Esqueça essa doutrina mentirosa arminiana. Não receberam, você vai ver, você vai ver mais para frente, que é por causa do endurecimento que o próprio Criador colocou no povo para não crer no Messias, porque só assim o Messias seria crucificado, só assim a propiciação poderia ser feita. Tem nada a ver aqui de autonomia humana, de livre-arbítrio, nada disso. Esqueça esse papo. Tá? Veja a continuação do versículo 12. Todos quantos receberam o Messias, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É um poder que é dado, é um poder celeste vindo do próprio Pai, pelo Espírito, que é dado na pessoa para poder receber. Veja a continuação. A saber, aos que creem no seu nome. E pronto. Agora vem, infelizmente, analfabetos funcionais, pessoas com baixo entendimento, afinal estamos no Brasil, que a média QI é 80, não tem muito o que se fazer, são pessoas com problemas cognitivos que isolam o versículo e falam, tá vendo? Para você receber, você tem que crer. Se você tem que crer, então a escolha é sua, você tem livre-arbítrio. Legal. Isso se chama desonestidade intelectual. Porque no versículo 13 fala, quem é que é capaz de crer? É você por conta própria? Você escolhe crer? Por que você está nesse vídeo? Você foi chamado a escutar isso aqui. Verso 13. Os quais, olha os que creem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, do ser humano, mas de Deus. Acabou. Ponto final. Não é você que decide, não é você que escolhe crer. Se você tem um entendimento, se você aprendeu, que é você que escolhe, que é você que decide crer quando você quiser, que você tem livre-arbítrio, desculpa. Isso é uma pseudo-teologia humanista secular, uma religião dos méritos. E religião dos méritos não salva ninguém, pelo contrário, ela é capaz de te condenar, porque você não atribui, nesse caso, a glória da salvação, da graça e da fé regeneradora no Criador e no Messias. Você está atribuindo a você mesmo. Isso é humanismo. Religião dos méritos. Isso é errado. É muito fácil isolar um versículo e dizer, os que receberam, aos que creem no seu nome, beleza, creio, pronto, eu creio. Tá, mas você crê? Tiago vai dizer para você que até os demônios creem e tremem. E aí? Por que os demônios não são salvos se eles creem também? É o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá para Tiago? Só para contextualizar. Tiago 2, se eu não me engano. Tiago 1, Tiago 2. A gente já encontra aqui rapidinho. Aqui. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Parabéns. Show! Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E aí? Então, o que as pessoas esquecem e rejeitam é da eleição. A eleição.
A soberania divina é uma das coisas mais rejeitadas nesse tempo. Sim, é os que creem no seu nome. A pergunta é, quem vai crer? Ninguém é capaz de crer, não há quem busque o Criador. Romanos 3,10. Para você poder crer, você primeiro tem que nascer de novo. Por isso, esses que creram não nasceram do sangue. Não veio de algo de dentro de você, físico. Sangue. Nem da vontade da carne, não veio de você querer escolher crer. E nem da vontade do ser humano. Não veio da sua vontade, não veio do seu livre arbítrio, porque não existe. Veio do Criador, mas de Deus. Olha o texto taxativo, peremptório e irrefutável. Por isso, a regeneração precede a fé. Você tem que nascer de novo primeiro para poder crer. Este novo nascimento vem do Criador. Só depois você pode crer. Compreendeu a diferença? Isso é graça. Todo e qualquer ensinamento que vai dizer para você que depende totalmente de você escolher crer é arminiano, é semi-pelagiano ou pelagiano, ou humanista secular oriundo de religião dos méritos, e isto não salva. Porque você está atribuindo a você a capacidade de crer algo que é divino, que vem do Criador. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Um texto que eu já expliquei muitas vezes aqui. Você estava morto em delito e em pecado, portanto não tem como você escolher crer. Você andava segundo o curso desse mundo, desobedecendo. Segundo as suas inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, por natureza você era filho da ira, como também os demais. Essa aqui é a condição da raça humana. O Criador que intervém é rico em misericórdia. Por causa do seu grande amor, ele vem, envia o Messias, que nos vivifica juntamente com ele, e aí, pela sua graça e bondade, graça, favor imerecido, do grego charis, aí vem o verso 8 e fala, porque pela graça sois salvos, favor imerecido, mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom do Criador, não vem de obras para que ninguém se glorie. Acabou. Isso é graça que as pessoas rejeitam. Esse é o verdadeiro evangelho que as pessoas rejeitam. As pessoas estão crendo num outro evangelho, no evangelho dos méritos, que não tem nada a ver com o evangelho do reino, com o evangelho da graça, que é pela graça que ele salva e não porque você fez alguma coisa. Ninguém vai poder chegar diante do trono e falar, eu escolhi crer. O salvo vai dizer, eu creio porque tu me regenerou primeiro. Deu vida primeiro. Olha, está na Bíblia isso aqui, cara. Olha aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Enfim. Como que as pessoas não entendem isso? Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos ensinamentos. Se você hoje está vendo este vídeo, é porque o Pai tem um chamado muito específico a você. De entender o verdadeiro evangelho que as pessoas rejeitam. Que as pessoas têm ódio disso aqui que eu acabei de explicar. Está escrito. Ou seja, as pessoas têm ódio do que está escrito. As pessoas elas não suportam isso aqui. Graça. As pessoas, ao invés de elas agradecerem que o Criador usa graça, amor e misericórdia para salvar o pecador, as pessoas ficam com ódio. Olha totalmente o inverso. Por quê? Porque infelizmente o ser humano quer mérito na salvação. E aí o Criador vem e fala que não divide a glória dele com ninguém, porque eu sou o Senhor Yahuwah, e este é meu nome, a minha glória não dividirei com outro, e nem meu louvor às imagens de escultura. Está lá em Isaías essa passagem. Ele não divide a glória dele com ninguém, irmão. Ele é o autor da salvação, não é você.
Compreendeu? Isso é evangelho da graça. Aqui você vai ver o evangelho verdadeiro. Porque até hoje talvez você ouviu o falso evangelho por aí. Cuidado com o falso evangelho. Sim, nós fazemos obras, nós fazemos algumas coisas, só que estas obras elas vêm posterior à regeneração. E sim, as obras, os frutos, são a evidência da salvação e não a causa dela. E isso eles não te explicam. Tá? Simples assim. O próximo vídeo será a partir do versículo... Vamos ler aqui o 14, porque aí a gente entra depois em João ali. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória, como do unigênito do Pai. Graça. Olha o que eu estou falando aqui, do grego charis, favor imerecido. Meu irmão, se você atribui a si a sua capacidade de ser salvo, para que graça? Refuta essa. Para que graça? É você que pode se salvar. Então vai lá, se salva. Isto é impossível ao ser humano. Por isso graça, meu irmão. Graça, favor imerecido. Você não fez nada para merecer. Alguém fez. O Messias morreu. E o Pai escolheu. O Espírito chamou. Por isso você foi regenerado. Então você passa a crer e se arrepender. Por isso você é salvo. Não é o inverso. Por isso graça. Alguém teve que fazer alguma coisa. E essa graça que a Bíblia fala não é possibilitadora, ela é salvadora. É um favor imerecido, charis do grego, eficaz. Não é possibilitador de arrependimento ou de salvação. Quando ele veio, meu irmão, quando ele derramou o sangue, quando ele fez a propiciação e quando o Pai veio e chamou, é para uma obra eficaz e não para possibilitar quando o ser humano quiser escolher crer. Não existe isso. Não é o chamado nem o destino, não é volatilidade, a capacidade de alguém ser salvo não está no ser humano. Está na obra que o Messias fez. Ali, ele quitou o escrito de dívida. Pagou. E aí, infelizmente, vem uma doutrina arminiana, humanista, secular, de religião de méritos, totalmente antibíblica, dizer, ele pagou por todos, basta você aceitar. Não existe isso na Bíblia. Porque a palavra que nós vamos ver em João, neste mesmo livro aqui, na série, em próximos vídeos, aliás, nesta mesma série aqui, nos próximos vídeos, está lá em João 19:30 ou 30:19. Eu já vou ver aqui agora. Só uma pincelada. 19:30. É tetelestai. Quando, pois, o Messias tomou o vinagre e disse, quando ele estava prestes a morrer, que crucificado já, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa palavra está consumado no original grego é tetelestai. Isso aqui, ó, tetelestai. Significa está consumado, está pago, não tem mais nada que você possa fazer para contribuir com o sacrifício do Messias, meu irmão. Compreendeu? Isto é graça. Ele pagou aqui pelos pecados. Ele não possibilitou que todos possam ser salvos. A salvação não é para todos. Do contrário, você ignora a própria palavra tetelestai. Você ignora o próprio significado da palavra charis, graça. Como que pode ignorar o significado de uma palavra? Se você ignora o significado de uma palavra, você está, ignorando a própria Bíblia. Ignorando o que o próprio Messias falou. Porque foi ele que falou tetelestai. Está consumado, está pago. O escrito de dívida foi pago, foi quitado. Não há mais nada que você possa fazer para pagar pelos seus pecados. Ele é que pagou. Então como é que você vai agora fazer alguma coisa para contribuir para a sua salvação? Isso é contrário totalmente ao Evangelho. E a graça. E a propiciação que o Messias fez aqui.
Compreendeu? Este é o verdadeiro evangelho, meu irmão. Você não vai ver 99% dos pregadores de hoje ensinar isso para você. Você não vai encontrar. Próximo vídeo, a partir do verso 15. Não perca. Link para a playlist completa. Primeiro comentário fixado, deixa o like, deixa o joinha. Se inscreva, ative o sininho, me siga nas redes, Romulo Marasquim no Telegram e Instagram. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.